Bom dia, quarto ano. Hoje teremos aula de matemática, matemática e ciências, ok? Então, nós vamos começar com matemática. Nós vamos pegar a apostila de matemática, já deixem aí do ladinho também o livro de atividades, o nosso caderno de atividades de matemática, que também iremos utilizar, tá bom? Então, vamos lá. Abram na página 25 de matemática. Apostila de matemática, página 25. Nós iremos trabalhar lados e cantos de figuras, de polígonos, ok? Então, nós vamos trabalhar de figuras geométricas, né? Os lados e os cantos. Então, como que são chamados esses cantos de uma figura geométrica? Então, abram lá na página 25, pessoal. Então, tá assim. Joana está pensando em fazer um curso de pintura e desenho. Ela aprecia obras de arte que utilizam figuras geométricas e gostou muito desses quadros. Então, como ela aprecia muito, né, pinturas e desenhos, então ela está apreciando aí alguns quadros. Então, tem lá o Mar e o Barquinho de Zaqueu Pedrosa, ok? E depois tem lá o Mapa do Mundo no estilo de Piet Mondrian, tá? Então, nós temos duas obras de arte aí bem diferentes, né? Uma está aí representando o barquinho, o mar, e o outro está representando o mapa do mundo. É como se fossem os continentes, né? Assim, a impressão que tem é os continentes: América, Oceania, Europa, Ásia, África, tá? Então, está representando todo o mundo, é o mapa mundi, na verdade. Aqui vai ser bem pessoal, tá? A resposta. Vocês vão responder aí, ó. Observando essas obras de arte, as duas obras, tá? Tanto do barquinho como do mapa mundi, que é o mapa do mundo. Quais figuras geométricas você identifica nessas obras? Aí você vai colocar. Por exemplo, o nosso barquinho, eu tenho vários triângulos, né? Então, vocês vão escrever o nome das figuras geométricas que você consegue identificar nessas obras, tanto na primeira como na segunda, tá? Então, nós temos lá o retângulo, nós temos quadrado, nós temos triângulo. Então, vocês vão registrar o nome das figuras geométricas que você consegue ver nessas obras, que você consegue observar. Por que você acha que o autor da segunda obra deu esse nome ao quadro? Então, por que vocês acham que ele deu Mapa do Mundo no estilo de Piet Mondrian? Então, por que ele deu esse título aí para essa obra? Esse nome aí a esse quadro, né? Essa obra de arte. Aí vocês vão escrever. Então, a resposta é bem pessoal. Cada um vai fazer a sua aí. Combinado? E terceiro, você já viu outros quadros elaborados com figuras geométricas? Aí você vai escrever sim ou não. Se você já observou, além dessas duas obras aqui na apostila, né? Como exemplo, se você na vida real aí já observou alguns quadros em que tem essa utilização, que são formados somente por figuras geométricas. Aí você vai responder sim ou não. Combinado? Página 26. Joana ficou inspirada e ela quis montar um painel decorativo usando figuras geométricas. Veja como ela fez e faça um você também. Você vai precisar de uma folha de papel de qualquer formato, régua, lápis bem apontado e lápis de cor. Então, olha só. Aqui está mostrando a forma como vocês podem fazer, tá? Aí vocês podem fazer aí em particular. Podem até fazer aí no caderno de cartografia. Ah, mas o meu caderno de cartografia não está comigo, está no colégio. Não tem problema. Faça numa folha de sulfite, tá? Não tem problema, tá? Então, nós temos aí. Apoie a régua sobre a folha em qualquer posição. Aí vocês vão fazer em qualquer posição, mas tem que apoiar. Apoiar é colocar a régua e segurar ela firme para você fazer o traçado da linha, tá? Aí vocês vão segura firme e trace uma linha em toda a extensão da folha. Aí você vai traçar em toda a extensão. Toda extensão quer dizer em toda a área da folha. Você vai traçar linhas. Modifique a posição da régua e trace outra linha em toda a extensão da folha. Então, você vai ficar mudando de posição a sua régua e vai ficar fazendo traçados na sua folha, certo?
3, trace uma nova linha com a régua em outra posição. Então, é isso, pessoal. Vocês vão ficar com a régua, traça de um lado, traça do outro e vai fazendo isso. Continue mudando a posição e traçando linhas em toda a extensão, quer dizer, toda a folha. Faça umas 10 ou 12 linhas em diferentes posições. A sua folha vai ficar parecida com esta. Então, você vai mudar, pelo menos umas 10, 12 vezes, você vai mudando de direção e traça na folha toda, tá? Você vai traçar de ponta a ponta na sua folha, ok? E por último, vocês vão pintar. Então, olha só, vocês irão pintar aí na apostila, aí no número 6, vocês vão pintar de acordo com a legenda. Então, tá lá, pinte os polígonos contando o número de lados. Então, vai ser pintado de acordo com o número de lados. Então, a margem da folha conta como lado, tá? Então, aí as margens, as beiradas da folha também conta como lado. Então, vocês vão pintar de azul os triângulos. O que são triângulos? São os polígonos que têm 3 lados. Então, todas as figuras que se formou aí com 3 lados, vocês vão pintar de azul. Os quadriláteros são as figuras planas que se formou que tem 4 lados. Então, todas as figuras que se formou com 4 lados, vocês vão pintar de verde. Todas as figuras que tenha 5 lados, que é chamado de pentágono, vocês vão pintar de vermelho, tá? E de amarelo as outras figuras que se formou. De repente tem figura aí que tem 6 lados, tem 7 lados, tem 8 lados. Então, vocês vão pintar de amarelo todas as outras. Então, que tem 3 lados vai ser de azul, 4 lados vai ser de verde, 5 lados de vermelho e amarelo se for outras quantidades. Se for 6, 7, 8, tá? A quantidade de lados que essa figura tem. E é para pintar bem forte, para ficar parecendo um mosaico, combinado? Ok? Então, vamos lá. Joana formou em seu papel 17 triângulos, 20 quadriláteros, 6 pentágonos e 2 polígonos com outros números de lados. E o seu painel, como ficou? Quantos lados tem o polígono que mais apareceu no seu painel e qual foi o que apareceu em menor quantidade? Então, aqui vai ser pessoal. Então, vocês vão fazer aí numa folha à parte e vocês vão responder aqui na apostila. Então, quantos lados tem o polígono seu, a sua figura aí, plana, né? Que mais apareceu? Qual foi a figura que mais apareceu aí no seu painel que você fez aí? Aí você vai marcar quantos lados tem essa figura que mais apareceu. E qual a que apareceu em menor quantidade, ok? Aí vocês vão registrar aí, tá? Então, qual que mais apareceu e a que menos apareceu, ok? E aí nós vamos lá para a página 27. Peguem o marca-texto e marquem aí, polígono. A professora está falando em polígono. Polígono, vamos ver o que é um polígono, né? Grifem aí no quadrinho, marquem aí com marca-texto. Polígono é uma figura plana fechada, com apenas linhas retas no seu contorno e essas linhas não se cruzam, tá? Então, isso são polígonos. Então, de acordo com o número de lados que o polígono tem, ele recebe um nome. Por isso que nós falamos lá, triângulo tem 3 lados, quadriláteros tem 4 lados, pentágonos tem 5 lados e assim por diante. A gente vai ver aqui nos exercícios aqui mais para frente, nas páginas seguintes, a gente vai ver outros nomes que recebem de acordo com o número de lados, ok? Então, são figuras planas, fechadas e as linhas, né, que fazem o seu contorno, elas não se cruzam. Então, aqui vocês estão vendo várias figuras, tá? Aqui na apostila, na página 27. Vocês vão marcar um X só nas que são polígonos. Só nas que são polígonos. Lembrando que tem que ser fechado, a figura tem que estar fechada com linhas retas e as linhas não podem se cruzar, ok? Então, olha só. A professora vai mostrar aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver por aqui pertinho. Então, por exemplo, aqui é um polígono, você vai fazer um X dentro dele. Esse não é polígono porque não é linha reta, tem curvas. Aqui é um polígono, certo? Aqui, ele não é um polígono porque tem uma linha cruzando no meio, ok? Aqui é um polígono, aqui é um polígono,
A professora está olhando aqui porque são figuras bem pequenas, né? Aqui é um polígono. Aqui não é porque está aberto, tá? Não está fechado. Aqui não é porque se cruzam as linhas. Aqui é um polígono, esse que parece uma cruz. Esse não é polígono, porque não tem só linhas retas, né? Tem aí meio arredondadas, meias curvas. Aqui não é, porque está aberta. Aqui é um polígono, esse X. Essa estrela é um polígono. Esse daqui é um polígono. Esse daqui é um polígono. E esse daqui é um polígono. Então, todas que a professora falou que é polígono, vocês vão marcar um X dentro da figura. Combinado? Então, vamos lá. Peguem o marca-texto. Vamos grifar aí o que a professora vai ler agora. Alguns polígonos recebem nomes especiais, como quadrado, retângulo, trapézio. Outros recebem nomes de acordo com o número de lados. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 8 lados, octógono. E entre outros. Então, podem grifar todo esse parágrafo, ok? Então, aqui estão alguns dos nomes. A professora acabou de falar para vocês, né? Que os polígonos recebem nomes de acordo com o número de lados. Os polígonos sempre têm número de lados igual ao número de cantos. Então, o número de lados é igual ao número de cantos. Os cantos dos polígonos são chamados de ângulos. Então, aí vocês têm a imagem aí de um triângulo mostrando as linhas que formam ele, são os lados, e aonde as linhas se encontram, que são os cantinhos, são chamados de ângulo, tá? São os ângulos. Então, aqui eu tenho um triângulo que tem 3 lados e tem 3 ângulos. Então, lembra sempre, em um polígono, o número de lados vai ser sempre igual ao número de ângulos, que são os cantinhos, ok? Indique os lados e os ângulos do quadrado do mesmo modo que fizemos para o triângulo. Complete a frase. Um quadrado tem 4 lados e 4 ângulos. Então, podem completar aí, 4 e 4. Você nota alguma diferença entre o formato dos ângulos do quadrado e do triângulo? O quadrado tem todos os ângulos retos. Ângulos retos são formados por linhas perpendiculares, com uma linha horizontal e uma linha vertical. Então, podem grifar esse quadrinho aí embaixo, pessoal. O que são ângulos retos? É quando eu tenho as linhas totalmente retas. Uma linha na vertical, que é em pé, e uma linha na horizontal, que é deitada. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês. Uma linha em pé, vertical, e a outra linha deitada na horizontal. Então, esse é o meu lado e esse é meu lado. E aqui, ó, esse cantinho aqui onde a professora está mexendo, ó, a caneta e batendo, é o meu canto, vai ser o meu ângulo. E quando acontece dessa linha ser reta, ó, vertical e horizontal, aqui nesse canto tá tudo reto, então forma-se um ângulo reto. E esse ângulo reto, a medida dele é 90 graus, ok? Então, isso são ângulos retos, certo? Página 28, vamos lá. Página 28. Lá na página 28, para indicar que um ângulo é reto, usamos este símbolo. Então, aqui, ó, vocês estão vendo, tá? Bem no cantinho, como são ângulos retos, ele fez um quadradinho com uma bolinha no meio, um círculo. Isso é o símbolo do ângulo, de um ângulo reto, tá? Então, o ângulo reto só ocorre quando eu tenho a minha linha, né, que é o meu lado, na vertical reta e na horizontal, e eles se encontram, tá? E aí forma esse ângulo reto, e para mim identificar, eu faço esse quadrinho, esse quadradinho, com esse círculo dentro. Então, esse é o meu símbolo de ângulo reto, ok? Os triângulos também podem ter ângulo reto. Então, olha lá, aonde que está o ângulo reto do triângulo, tá? Então, aonde está esse quadradinho, com esse símbolo aí, com essa círculo pintadinho no meio, é o meu símbolo indicando um ângulo reto.
Você já sabe como conferir se um ângulo é reto? Esse medidor de ângulo reto é fácil de fazer. Então, aqui tem tipo uma experiência que vocês podem testar aí em casa de como fazer para descobrir se um ângulo reto. Então, tá lá. Eu pego um pedaço de papel de qualquer formato e dobro ao meio. O do exemplo é de um formato circular. Dobre mais uma vez ao meio, fazendo coincidir as duas partes. E aí o ângulo reto se forma no canto que tem as duas dobras. Marque-o com o símbolo apresentado anteriormente, que é aquele quadradinho com o círculo pintadinho no meio. Esse é o meu símbolo para ângulo reto. Ajustando esse canto no medidor nos ângulos dos polígonos, você pode saber se eles são iguais ao ângulo reto, ou maiores ou menores do que o ângulo reto. Aí, então, vocês vão fazer, ó, meça os cantos de alguns objetos ou lugares em sua sala de aula. Como nós não estamos na nossa sala de aula, estamos em casa, vocês vão escolher objetos ou algum lugar da sua casa e vocês vão medir para ver se tem ângulo reto. Então, por exemplo, eu quero aqui o meu quarto, por exemplo. Eu vou lá na minha sala, por exemplo. Eu tenho um ângulo reto, que é o canto da minha sala. Então, eu vou escrever assim, igual ao ângulo reto. Eu vou escrever o que eu observei. Sala, sala de estar, ou cozinha, ou quarto, né? Ou banheiro. Ah, mas eu não quero falar sobre lugar, eu quero falar sobre algum objeto. Pode ser sobre um objeto também. Então, vocês vão escrever o que tem aí na sua casa igual ao ângulo reto, que tem um ângulo reto, o que tem maior do que um ângulo reto, por exemplo, onde eles se encontram, os lados se encontram, ele não é totalmente reto, né? Então ele é mais aberto, é mais fechado. Se for mais fechado do que um ângulo reto, ele é menor do que o ângulo reto. E se for mais aberto, ele é maior do que o ângulo reto. Então vocês vão registrar aí 3 coisas ou 3 lugares aí na sua casa que tem um ângulo reto, igual ao ângulo reto, que seja maior do que o ângulo reto e que seja menor, ok? Página 29. Nas figuras a seguir, há ângulos de vários tamanhos. Veja a legenda. Então, o ângulo reto é aquele símbolo do quadradinho, certo? Com o círculo. Deixa a professora fazer aqui, porque deve ter gente que está falando assim, ai, professora, mas eu não entendi. Então, vou fazer aqui, ó. Mais ou menos isso, ó. Esse é o meu símbolo de ângulo reto, tá? O quadradinho com essa bolinha pintada no meio, no centro do quadrado, tá? É o meu ângulo reto, ok? E lá nós temos o M maiúsculo, que é o meu emão, vamos falar assim, que é o ângulo maior do que o ângulo reto, e o eminho, que é o M minúsculo, como menores do que o ângulo reto. Então, nós vamos registrar esses M ou o quadradinho dos ângulos de cada figura. Na primeira figura, lá nos cantos onde se encontram, vocês vão colocar emão. Todos são ângulos maiores do que o ângulo reto. Então, emão, vocês vão colocar emão em todos os cantinhos, a não ser aqueles dois que já está feito porque é ângulo reto. Então, ele já é um ângulo reto. Mas em todos os outros cantos, vocês vão colocar emão. No hexágono que está em verde, também, todos os cantinhos onde há o encontro dos lados, emão, porque são ângulos maiores do que o ângulo reto. No triângulo, vocês vão colocar, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, é emão, aqui nesse canto. É emão, porque é maior do que o ângulo reto. E aqui nesse canto e nessa outra ponta, eminho, porque é menor do que o ângulo reto. E no quadrilátero, a mesma coisa, ó. Emão, aqui na ponta, deixa a professora pôr pertinho, ó. Aqui na ponta, emão, aqui na outra ponta, emão, porque é maior que o ângulo reto, e aqui eminho e eminho, tá? Porque, perdão, pessoal, ó, deixa a professora refazer. Emão e emão. Emão e emão. E aqui, eminho e eminho. Combinado? Então, vamos lá. Na sua sala de aula, as paredes formam ângulos retos? Então,
sim. Então, pode colocar aí, que elas formam, sim, ângulos retos, tá? Porque é normal em construções utilizarem ângulos retos entre as paredes e o chão. Então, nós temos, sim, ângulos retos. Para desenhar um ângulo reto, usamos linhas perpendiculares, ok? Uma vertical e outra horizontal. A palavra é estranha, mas a ideia é simples. Linhas perpendiculares formam ângulos retos entre si. Circule as figuras com linhas perpendiculares e use seu medidor para identificar os ângulos retos. Então, vocês vão circular aí todas essas linhas, tá? Essas linhas aí são perpendiculares. Então, vocês podem circular as 4 linhas, a verde, vermelha, amarela e azul, ok? Aqui nós vamos para o 6, tá? Vamos lá para o exercício 6. Complete com o nome dos polígonos e o número de lados e de ângulos. Então, lembrando que num polígono, o mesmo número de lados é o mesmo número de ângulos. Então, vamos lá. Na primeira imagem, que parece uma casinha, pode escrever lá. Ela tem esse polígono tem 5 lados, então ele se chama pentágono. Pode escrever aí, pentágono. E embaixo vocês vão completar 5 lados, 5 ângulos, ok? Segunda figura, hexágono. Então, como que escreve? Com H e com X. A gente vai escrever hexágono, tá? Mas a gente lê hexágono, que ele tem 6 lados. Então, completa lá embaixo. 6 lados, 6 ângulos. E a última imagem tem 8 lados. Então, completa lá embaixo. 8 lados, 8 ângulos. E lá em cima escrevam o nome desse polígono. Se chama octógono. O C é mudo. Octógono, ok? Como são os ângulos desses polígonos? Alguns deles têm ângulo reto, então eles não têm, nenhum desses 3, eles não têm, esses polígonos não têm ângulos retos, tá? Todos são maiores do que o ângulo reto. Então, podem escrever aí. Então, esses polígonos não têm ângulos retos. Todos são maiores do que o ângulo reto. Então, todos são maiores. Então, vocês podem escrever. Esses polígonos não têm ângulo reto, não tem nenhum ângulo reto, todos são maiores. Então, todos os ângulos são maiores. Ok? Então, vamos lá. Página 30. Lá na página 30, tá lá, destaque o quadrado do material de apoio. Vocês vão destacar o quadrado lá do material de apoio. Ele será utilizado para fazer vários triângulos. Na aula passada de matemática, nós falamos, né, lá sobre área, lembra? A partir de um quadrado eu consigo fazer 2 triângulos, ou fazer 4 triângulos menores, né? Então, por exemplo, o que vocês vão fazer? Aqui a professora fez um exemplo. Aqui eu tenho um quadrado. Faz de conta que é o quadrado que vocês tiraram aí do material de apoio. Tá mandando recortar de modo que resulte em 2 triângulos. Então, você vai dividir o seu quadrado assim, ao meio. E aí você corta. Cortou, você vai ter 2 triângulos. Ó, a professora vai mostrar. Ó, com a marcação, ó, se eu cortar na minha marca, eu vou ter 2 triângulos, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó, na minha marca. Se eu cortar aqui na minha marca, eu vou ter 2 triângulos, certo? Vocês vão pegar esse triângulo, então faz de conta que tá aqui. Vocês têm uma linha aí, tá? Uma linha azul e uma linha cinza. Vocês vão colocar o vértice. O vértice é onde tem um ângulo reto, tá? O ângulo reto, então, é aqui, ó, a ponta do triângulo. Vocês vão colar assim, ó. Essa ponta vai ficar lá na ponta, no início da linha azul, e essa ponta aqui vai ficar relando na linha cinza. Então, ponta da linha azul, ponta da linha cinza. Aí coloca bem na ponta e cola, ok? Depois vocês vão fazer a mesma coisa com os outros triângulos e vai colando. Então, colou um, eu venho aqui atrás, ó, coloco o bico do outro triângulo e colo no mesmo formato. E vai colando assim, como se fosse um trenzinho. Tá? Então, tá lá, ó, cole um dos triângulos com o vértice do ângulo reto sobre o início da linha azul e um outro dos vértices encostado na linha cinza, ok? Recorte o outro triângulo de modo que resultem 2 triângulos iguais. Então,
eu vou colar e vou fazendo, e vai diminuindo os triângulos. E aí eu vou formar um trenzinho, sempre colando assim, tá, pessoal? Esse maior vai ser lá no início, na pontinha da linha azul e aqui na pontinha da linha cinza. Depois o outro vai vir aqui, eu vou pôr o biquinho dele aqui e o outro na linha cinza. Então vai diminuindo os tamanhos do triângulo. E aí vocês vão colar. Vai formar, vai parecer um esqueleto de um peixe, na verdade. Quando vocês formarem aí, vocês vão perceber. Parece um esqueleto de um peixe. E aí vocês vão, tá escrito que é para pintar o seu trabalho, tá? Para ficar um painel bem colorido. Depois, no exercício 8, vocês vão no material de apoio também, vocês vão ver essas duas figuras, tá? Essas duas figuras, elas foram cortadas de um quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar as duas figuras, tá? Lá na minha folha, no meu quadro, tem um quadro em branco aí. Essa primeira figura tá assim, ó. Tá assim, ponta, certo? O que eu vou fazer? Eu vou ver o que falta para mim formar um quadrado, para mim completar um quadrado. Então, eu vou ter que, ó, essa ponta aqui, que vai ser um triângulo, eu vou ter que cortar. Então, eu vou cortar antes de colar, tá, pessoal? Lá no 8. Nós vamos voltar ela para formar um quadrado, porque ela foi tirada de um quadrado. Então, a gente vai voltar agora. Ó, vocês vão riscar aqui e vai cortar. Cortou, você vai vir aqui e vai colar aqui para formar o quadrado de volta. E aí vocês colam lá no quadro do exercício 8. A mesma coisa aqui. Aqui eu vou cortar a figura, eu conto, pego a régua, corto no meio, e aí eu pego a outra parte e colo em cima e vai formar um quadrado de volta, ok? E aí vocês vão colar então, formando os dois quadrados, ok? Então é isso que vocês vão fazer aí, pessoal. Agora nós vamos lá para a página livro de atividades, tá? Livro de atividades, página 36 e 37. Vamos lá? Lá na página 36, tá lá, usando lápis de cor e uma régua, desenhe na malha quadriculada a seguir 2 polígonos diferentes. Ah, mas eu não sei. Vai lá na página da apostila de matemática, onde a gente viu várias figuras de polígonos, lembra? De acordo com o número de lados, eles recebem um nome, né? Triângulo, retângulo, quadrilátero, e vai indo assim por diante. Pentágono. Então, vocês vão escolher, vocês vão fazer aqui nessa malha quadriculada 2 polígonos diferentes. Lembrando que polígonos são figuras formadas por linhas retas, tá? Elas não se cruzam e são figuras fechadas, tá? Então, vocês vão fazer 2 figuras aqui, 2 polígonos, e vão pintar um de verde e o outro azul, tá? Uma figura de verde e a outra de azul. Depois vocês vão escrever no quadro abaixo o nome do polígono que você desenhou, de acordo com a cor. Então, lá, o polígono verde, aí você vai ver. Se você fez lá um polígono de 5 lados, então ele é um pentágono. Aí você vai escrever, então, o nome desse polígono. Ah, e se foi um quadrilátero, porque ele tem 4 lados, foi lá um retângulo, o retângulo tem 4 lados. Você vai escrever lá retângulo, porque ele é um quadrilátero, certo? Então, você vai escrever o nome do seu polígono verde que você formou e o polígono azul. Lembrando que os polígonos recebem o nome de acordo com o número de lados, certo? E aí vocês vão responder a letra B também. Quantos ângulos retos tem o polígono? O seu polígono verde, quantos ângulos retos tem? E o seu azul, quantos ângulos retos tem? Ok? Então, aí vai depender do que vocês vão desenhar na malha quadriculada. Observe o polígono na malha triangular. Então, agora nós temos aí um outro polígono, tá? Quantos lados tem esse polígono? Então, conta lá. Tem 6 lados. Então, respondam lá. 6 lados. Quantos ângulos esse polígono tem? Se ele tem 6 lados, ele tem 6 ângulos. Marque com o X a medida dos ângulos desse polígono. Então, vamos lá. O ângulo desse polígono, ele é menor do que o ângulo reto? Ele é reto ou ele é maior? Então, ele é maior, tá? Porque ele está totalmente aberto. Quanto mais aberto os cantos, maior, tá? É maior do que o ângulo reto. E como se chama esse polígono? Então, se ele tem 6 lados, ele se chama
hexágono. Lembra que eu falei? Escreve com H no início e depois o X. A gente escreve hexágono, mas a gente lê hexágono, ok? E lá na página 37, pessoal, vocês vão recortar. Ó, vocês têm vários triângulos aqui, tá? Aqui no rodapé da página da apostila. Nós temos lá, recorte os triângulos da aba inferior desta página e use-os para montar um quadrado. Nós vamos montar um quadrado. Então, eu vou usar dois triângulos pequenos, então vai ser TP. Então, eu vou pegar dois triângulos vermelhos, que é triângulos pequenos, e vou montar um quadrado, formar um quadrado e colar na letra A. Depois, vocês vão usar um triângulo, dois triângulos pequenos e um triângulo grande, que é o TG, e dois TP. E aí, vocês vão montar. Tenta montar antes de colar, para não colar errado, pessoal. Aí, tenta montar com essas três peças. Outro quadrado. Montou? Aí, podem colar. Como que vai ficar, tá? Então, o primeiro quadrado vai ser formado com dois triângulos pequenos e o segundo quadrado na letra B vai ser formado com dois triângulos pequenos e um grande. Aí vocês vão ter que ver aí como que funciona para montar esse quadrado, tá? É um quebra-cabeça aí. Vamos exercitar um pouquinho aí o raciocínio, ok? Agora complete a quantidade de ângulos de cada polígono. Então vamos lá. O triângulo pequeno, ele é igual ao ângulo reto? Ele tem 1. Então vocês vão colocar lá 1. Ele é maior do que o ângulo reto? Ele não tem nada maior, então é 0. E ele é menor do que o ângulo reto? Ele tem duas medidas menores do que o ângulo reto. Isso no triângulo pequeno. Agora no triângulo grande, igual ao ângulo reto, um ângulo reto. Maior do que o ângulo reto, nenhum, não tem nenhum ângulo maior. E menor também vai ter 2. E lá no meu quadrado, agora eu vou falar sobre o quadrado que se formou. Eu tenho o ângulo, 4 ângulos retos. Eu não tenho nenhum ângulo maior do que o ângulo reto. E eu não tenho nenhum ângulo menor do que o ângulo reto. Então, somente 4 ângulos retos, ok? Então, isso que vocês vão fazer, pessoal. Então, bom trabalho aí para vocês. Caprichem, tá? Em todos os trabalhinhos aí. Tem bastante coisa aí para fazer em matemática, mas façam com bastante capricho e atenção, ok? E agora, então, nós vamos seguir para ciências.